E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. E vamos começar falando da Copa do Brasil. A CBF sorteou ontem os confrontos da terceira fase da competição e o nosso time vai enfrentar o Juazeirense, atual líder do Campeonato Baiano. O primeiro jogo será em Belo Horizonte e a volta em território adversário. Os dois jogos serão no mês de junho. Quem se classificar recebe uma cota aí de R$2.700.000, o que faz com que esse jogo da Copa do Brasil seja ainda mais importante, né? E o Juazeirense não é um time bobo, já eliminou, por exemplo, o Sport aí dessa Copa do Brasil atual, mas assim, convenhamos que o Cruzeiro teve alguma sorte, porque poderia ter pego times de Série A e vai pegar um time da Série D. Eu já estava conformado que a gente ia enfrentar era o Red Bull Bragantino, porque sorte não tem sido aí o grande forte do Cruzeiro nos últimos anos, né? Mas é o Juazeirense que tem pela frente, o Cruzeiro tem que jogar com toda a seriedade do mundo pra não dar sopa pro azar mesmo e de preferência construir uma boa vantagem nesse primeiro jogo em casa, porque se depender do jogo de volta, né, os episódios da partida contra o Sport deixam claro, desligaram o refletor, fizeram um inferno lá e conseguiram classificar. Então o Cruzeiro tem que encarar com toda a seriedade do mundo, não é galinha morta, não vai ser jogo fácil, mas a gente precisa seguir adiante. Outra notícia importante dessa sexta-feira foi a divulgação do balanço financeiro do Cruzeiro em 2020. O clube anunciou em nota oficial que a dívida total está em R$897 milhões e meteu o louco que durante a gestão do Sérgio fechou com um superávit de 33 milhões. Falar em superávit é chamar todo mundo de imbecil, né? Porque se o Cruzeiro tá com superávit, por que tá com o salário atrasado? Pega o dinheiro que tá sobrando, então, o lucro, vai lá e paga o salário da moçada, né? É claro que não tem superávit nenhum. O que o Cruzeiro fez ou tentou fazer para enganar todo mundo, porque parece que só no Cruzeiro tem gente que pensa, né? Só no Cruzeiro tem gente esperta. Eles pegaram o valor abatido naquele acordo com a Procuradoria e lançaram como se fosse dinheiro de fato entrando nos cofres do clube, o que não é verdade, não tem nada de superávit. Mas ontem mesmo começou a vazar o documento completo, né, o balanço do clube, que está sendo encaminhado para os conselheiros analisarem. E fica muito claro que o Cruzeiro fechou 2020 com um prejuízo de R$226 milhões. É o segundo pior balanço que o Cruzeiro divulga na sua história, tá? A única vez que tinha um prejuízo maior que esse foi em 2019, né, no último ano da gestão do Wagner, que a gente fechou com R$394 milhões de prejuízo. O que a gente pode concluir dessa história toda? Que o buraco tá ainda mais fundo, que o Cruzeiro segue todo ferrado e que no último ano a gente teve um prejuízo de R$226 milhões. E o que tem de bom nesse balanço que a gente pode destacar? Tem a questão de que o Cruzeiro conseguiu mudar um pouco o perfil da dívida. A gente devia mais de 600 milhões em dívidas de curto prazo. E agora essas dívidas de curto prazo estão no valor de aproximadamente 310 milhões. E isso é uma coisa que a gente tem que elogiar nessa gestão do Sérgio. Ele está conseguindo jogar boa parte das dívidas para frente, alongar o prazo de pagamento e isso tira a corda do pescoço do clube. Isso é sim um acerto. O que eles não precisavam era tentar se acharem, né, os espertões e chamar todo mundo de otário falando que reduziu a dívida e que teve superávit, que aí foi palhaçada. Em 2020 o Cruzeiro recebeu um valor total de R$118 milhões. É uma queda muito grande, mais de 50% em relação à temporada anterior, que a gente recebeu mais de 280 milhões. Os principais motivos para essa queda de arrecadação são o rebaixamento para a Série B, o que reduziu muito, né, os ganhos em cota de TV, e também a questão da pandemia, que reduziu tanto o sócio-torcedor quanto a questão da bilheteria, que meio que não tem. O que me parece nítido no balanço é que o Cruzeiro não está cortando na carne como deveria, porque de fato o clube reduziu bastante os gastos com futebol, mas com esse time horroroso que a gente teve em 2020, que quase caiu para a Série C, o Cruzeiro gastou R$250 milhões. Convenhamos que é um valor completamente surreal para o nível que a gente viu em campo. E infelizmente o planejamento para 2021 não mudou muita coisa, porque a gente continua usando muito pouco a categoria de base, que é a única esperança de salvação que o Cruzeiro tem, começar a revelar muita gente para vender, para conseguir fazer surgir dinheiro novo, né? E a gente segue contratando jogadores sem ter como pagar. Um bom exemplo é que tá com salário atrasado. Todo mundo já esperava um balanço ruim, como apareceu, e não tinha como ser diferente mesmo, porque todo mundo tá sofrendo por causa da pandemia, só que o Cruzeiro tá sofrendo um pouco mais, porque tem pandemia e Série B, né? Sem contar todos os problemas
policiais que o clube viveu e tudo mais. Então, assim, não tinha como esperar grande coisa, o balanço é ruim, mas pior do que qualquer número, do que qualquer dívida, é realmente essa tentativa de enganar todo mundo, cara. Pelo amor de Deus, que compulsão por mentira é essa? Fala a verdade, para de querer enganar a torcida. Indo para campo e bola, amanhã o Cruzeiro enfrenta o Patrocinense pela última rodada da fase de classificação do Mineiro. Se ganhar, a gente está garantido na semifinal. Se empatar ou perder, a gente pode ser eliminado dependendo de outros resultados. Amanhã cedo vai estar no ar aí o pré-jogo de Cruzeiro e Patrocinense pra gente falar um pouco mais sobre as prováveis escalações e tudo mais. A tendência é que o time seja praticamente todo repetido, tá? E o Sobis, que tá fora pelo terceiro cartão amarelo, deve ser substituído mesmo pelo William Potker. E falando em Sobis, o jogador revelou em entrevista para a Rádio 98 que planeja se aposentar no final dessa temporada. O Sobis está com 35 anos, seu contrato atual termina em dezembro e ele citou que quer parar, deixando o Cruzeiro na Série A para poder curtir a família e viajar de moto. Essa decisão de parar a carreira, ela tem que partir sempre do próprio atleta, né? Não adianta torcedor, empresário, dirigente, ninguém vai parar pro cara. Se o cara resolveu que é hora de parar, é isso mesmo. E o Rafael Sobis já falava nessas coisas de andar de moto, de curtir a vida, desde a primeira passagem pelo Cruzeiro, né? Então eu acho que não é blefe, não. Até por causa da pandemia, eu acho natural que todo mundo reveja um pouco essas relações familiares, né? Porque jogador de futebol não consegue estar próximo da família pelo tipo de carreira que tem, muita viagem e tudo mais. Se o Sobis realmente vai parar, tomara que ele consiga parar realmente, deixando o Cruzeiro na primeira divisão, né? Porque vai ser um encerramento de carreira perfeito aí, o Sobis que teve uma carreira muito bonita de vários clubes grandes e muitos títulos. O técnico Felipe Conceição deu entrevista para a Rádio 98 e até se emocionou em determinado momento quando falou da dedicação dos jogadores aos trabalhos na toca. Ele também disse que o Cruzeiro não precisa contratar mais jogadores experientes para a disputa da Série B. Ele disse que pontualmente alguns atletas serão sim contratados, mas não necessariamente jogadores experientes. E eu dou muito valor para isso que o Tigrão falou, sem contar o fato dele ter meio que chorado ali falando da entrega dos caras, que foi uma cena bacana de ver. Parece que ele é um cara que realmente está muito comprometido com o trabalho. Mas olhando para o plantel de hoje do Cruzeiro, a gente tem 16 jogadores acima de 25 anos, né? Que são considerados aí atletas maduros, experientes. Então o Felipe Conceição, ele não precisa usar nenhum jogador jovem se ele não quiser. E os jogadores jovens do Cruzeiro que têm sido titulares, né? Que basicamente são o Everton, Adriano e Matheus Pereira, estão jogando porque merecem, porque caras experientes da mesma posição estão jogando menos que eles. Acho que no plantel os únicos setores que o Cruzeiro deve olhar com mais carinho aí para tentar uma contratação, primeiramente a lateral direita, porque o Cáceres não tem reserva, né? Se o Felipe Conceição não considera nem o Giovani nem o Ramon Rocha prontos para jogar pelo Cruzeiro nem no Campeonato Mineiro, aí provavelmente vai ter que chegar um outro lateral direito. E talvez o Cruzeiro poderia olhar, né, com o tal investidor que ia botar dinheiro na contratação do Guzmán, se ele não pode botar esse dinheiro na contratação de algum outro jogador que seja do mercado exterior, que seja um atleta promissor também. Eu até acho que a gente não precisa tanto de um meia, precisa mais de um atacante, um cara que seja um pouco mais efetivo e faça gols. Só que é difícil achar esse nome e viabilizar a questão financeira também. E por falar em Guzmán, na última quinta-feira o presidente do Envigado deu uma entrevista dizendo que o jogador não assinou nenhum contrato e nem pré-contrato com o Cruzeiro. Ele apenas aceitou a proposta salarial apresentada pelo nosso clube. Eu não pretendia falar mais desse assunto nem desse jogador, mas é interessante a gente destacar porque o Cruzeiro falou: eu tenho tudo assinado, eu fiz tudo certinho, e o cara que desistiu. Agora o Envigado, que estava do lado do Cruzeiro, já falou: ó, não é bem assim não, o jogador não assinou nenhum pré-contrato, nenhum contrato, foi só um aceite da proposta. Então a minha impressão, porque o Cruzeiro não rebateu essas informações do Envigado, é que provavelmente a gente não vai ganhar dinheiro nenhum e provavelmente o Cruzeiro não tá tão certo na história como dizia que estava, tá? E como que a gente vai descobrir quem é que tá certo nessa história? É só deixar o tempo correr. Se o Cruzeiro tiver 100% certo, o Cruzeiro vai entrar na FIFA contra o Guzmán e contra os empresários dele. Se o Cruzeiro não entrar na justiça, não for pro pau, é porque a gente sabe que não tem direito. Então, ó, não precisa especular, é só aguardar. Vamos ver qual vai ser a postura do Cruzeiro nos próximos episódios. Um nome que apareceu no noticiário do Cruzeiro nas últimas horas foi o volante Felipe Machado. O atleta postou uma foto em Belo Horizonte, o que fez algumas pessoas
pessoas especularem um retorno ao nosso clube. O Samuel Venâncio da Itatiaia fez contato com o empresário do jogador, que informou não ter nenhuma negociação no momento. Eu nunca vou entender essa tara que grande parte da torcida do Cruzeiro tem em jogador ruim que passou por aqui, não fez nada de destaque e o pessoal quer de volta. O Machado é jogador do Grêmio, tá lá treinando em separado, sem nenhuma perspectiva de ser utilizado e sem nenhuma proposta, como o próprio empresário disse. E vocês lembram desse mesmo empresário no ano passado, quando o Cruzeiro tava querendo negociar com ele, dizendo que tinha 2 times da Série A interessados no Machado? Cadê? Cadê os times da Série A que querem o Machado? Ninguém quer esse cara, gente. O Machado é completamente maluco. E me parece que o Grêmio renovou o contrato com ele para tentar envolvê-lo naquela negociação pelo Orejuela, né? Para pegar um desconto ali e entubar o Machado no Cruzeiro. Como não deu certo a negociação do Orejuela, o Grêmio também não tem nenhum interesse em usar o jogador e ele tá lá encostado agora no Grêmio, sem saber o que vai acontecer. E claro que eles vão tentar usar o Cruzeiro para cavar, seja um retorno para cá, ou seja, mercado em qualquer outro clube. Eu, particularmente, não acho que seria uma boa contratação, não vejo vantagem nenhuma em buscar o Machado de volta e nem acho que volante seja uma posição que a gente precisa de mais jogador. Tem, por exemplo, o Lucas Ventura, né, o ex-Nonoca, que tá aí nem sendo relacionado para os jogos, né, e eu acho que merecia ter mais chances. E o Felipe Conceição sempre opta por outros caras. Eu sou totalmente contra o retorno do Machado, mas gostaria que vocês comentassem aí como enxergam essa possível negociação. E encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Amanhã vai ter aí o pré-jogo de Cruzeiro e Patrocinense, depois live, aqueles esquemas de sempre. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!